Olá, meu nome é Thaís Alessandra Oliveira Dantas, sou graduanda do curso de Nutrição e aluna de Iniciação Científica com Bolsa UVV, sob orientação da professora doutora Carmelita Zaques Colforo. O título da pesquisa é Caracterização físico-química da fruta do milagre, Syncephalum dulcificum. A fruta do milagre é originária da África Ocidental e pertence a uma planta da família das sapotáceas do gênero Syncephalum, espécie dulcificum. Sua principal característica é transformar o sabor dos alimentos ácidos em extremamente doces, retirando por completo a acidez desse tipo de alimento. Então, após consumir a fruta do milagre, todo alimento ácido se torna doce na boca. Essa característica pode ser explicada pela presença da glicoproteína chamada miraculina. Além disso, estudos em outros países sugerem que ela possui grandes quantidades de conteúdos fenólicos, flavonoides e antioxidantes, além de contribuir para a melhora da resistência à insulina e redução de doenças crônicas ligadas à deficiência no metabolismo de lipídios. O cultivo dessa planta no Brasil ainda se encontra de maneira esporádica, geralmente em pequenas plantações de colecionadores e curiosos, e por isso existindo poucos estudos no Brasil e até a presente data nenhum estudo no Espírito Santo sobre essa fruta. O objetivo dessa pesquisa busca caracterizar físico-quimicamente a fruta do milagre, registrando suas propriedades em solo e clima espírito-santense e comparando os resultados com os encontrados em outros países. As frutas do milagre foram colhidas em sua grande maioria no seu estado maduro em duas épocas do ano de 2020. As da safra de janeiro foram congeladas por um período de 6 meses até o início das análises e as de dezembro foram analisadas em seu estado natural, e todas as frutas foram despolpadas, retirando sua semente. As análises físico-químicas foram realizadas no Laboratório de Química e Bromatologia da UVV, em amostras para cada etapa da análise, onde foram realizadas duplicatas em cada uma delas e em duas repetições. Foram feitas análises de composição centesimal, como umidade, cinzas, lipídios totais, proteínas e carboidratos, além de terem sido feitas também análises de pH, acidez total, açúcares totais, redutores e não redutores. Todas as análises foram seguidas pelas normas analíticas do Instituto Adolfo Lutz. Os dados foram reunidos em formato de banco de dados e interpretados por meio da estatística descritiva, empregando a média e o desvio padrão das repetições das amostras utilizando o software estatístico da Microsoft Excel 2010. A interpretação dos dados das médias se deu pelo software estatístico em versão online, considerando o nível de significância de 5%. Os resultados das análises foram dispostos nessa tabela, utilizando a porcentagem como parâmetro de medida de dados. Como pode-se ver na tabela, os teores de umidade, proteína e pH foram os que mostraram diferenças significativas entre a fruta congelada e a fruta in natura. A diferença significativa entre os dados de umidade pode ser explicada pelo processo de congelamento, onde há perda de água diminuindo o teor de umidade, enquanto que a diferença significativa entre as repetições do pH, assim como entre as repetições da proteína, pode ser justificada pelo grau de maturação em que as frutas se encontravam no momento da colheita, condições agrícolas, como quantidade de irrigação, manejo do solo, poda, assim como os fatores ambientais e climáticos, já que a colheita foi feita em duas épocas diferentes do ano. Comparando com outros estudos, os resultados de umidade da fruta do milagre foram descritos na literatura também com altos teores, como 59,55% na Nigéria e no Equador 72% de umidade, mas ainda assim teores bem abaixo dos encontrados nesse estudo. Os teores de cinzas deste estudo ficaram abaixo dos teores do estudo feito no Vietnã, que encontrou 0,99% de cinzas. Essa diferença pode ter acontecido por conta da fertilidade do solo, genética da muda e até mesmo o ambiente em que a planta se desenvolve, pois afetam significativamente a quantidade de minerais presentes na fruta. Na análise de lipídios, verificou-se que nas duas amostras não obteve teor de gordura, corroborando com os estudos de Ri e colaboradores em 2016, onde também não foram encontrados lipídios. Nas análises de proteína, encontra-se na literatura valores próximos ao encontrado na amostra congelada, que foi o estudo do Vietnã em 2010, onde obteve o valor de 1,91% de proteína. As frutas, em sua grande maioria, não são ricas em proteínas. Algumas frutas vermelhas, como a melancia, acerola e morango, possuem 0,9% de proteína, mostrando que a fruta do milagre está dentro do esperado neste quesito. A quantidade de carboidrato encontrado nessa pesquisa, com 18,16% da fruta congelada, se aproxima aos 22,5% de carboidrato encontrado por Ri e colaboradores em 2016. Com relação ao pH e acidez total, não foram encontrados na literatura esse tipo de estudo, dificultando a comparação. Dentre os valores de açúcares totais, redutores e não redutores, apenas os valores de açúcares totais foram encontrados na literatura para comparação, que foi no estudo do Vietnã em 2010, onde encontrou 2,385%,
um valor muito acima do encontrado nesse estudo, que foi de 0,066% da fruta congelada. Diante dos estudos apresentados, pode-se observar que no estado do Espírito Santo, a fruta do milagre possui alta umidade e acidez, valores consideráveis de cinzas, proteínas e carboidratos. Apesar de ter o poder de transformar sabores ácidos em extremamente doces, demonstraram possuir baixas concentrações de açúcares redutores e não redutores, além de não possuir nenhum traço de lipídios, corroborando que também em solo capixaba a fruta do milagre é valiosa. Muito obrigada a todos!